Olá, meus praticantes contábeis, como vocês estão? Hoje eu venho para mais uma teoria. Qual é a teoria de hoje? Que vocês precisam saber, né? A teoria de hoje é lançamento de férias. Vocês viram isso lá na faculdade? Eu vi também. Quando eu vi, eu fiquei toda embolada com aquela planilha que me foi apresentada. Não que eu fosse uma aluna que não entendesse a matéria, não. Eu, graças a Deus, eu fui bem na faculdade. Mas aquela planilha de Excel me deixou confusa. Então, vamos lá. Lançamento de férias. Ah, nós temos que fazer os cálculos do lançamento de férias? Não. Por quê? Porque o setor de vocês, eu estou dando a prática para vocês irem para o mercado, é o setor contábil. É um dos setores mais importantes do escritório. Penso eu que ele é o coração do escritório, né? Se não for o pulmão, um órgão muito importante. Por quê? Porque você vai contabilizar toda a movimentação da empresa, você vai apurar o resultado, se ela teve lucro, se ela teve prejuízo, se o sócio fez adiantamento de lucro, né? Se há algum risco para o sócio, né? Se ele, por acaso, ele declarou uma receita menor do que a Receita Federal sabe, né? Que a Receita Federal está de olho nele. Então, o setor contábil ele é de muita importância. Além disso, somos também um pouco de auditores do setor de departamento pessoal e do setor fiscal. Por quê? Porque a gente consegue pegar, porque nós somos conciliadores, tá? Somos conciliadores também. Além da gente lançar, a gente tem que fazer a conciliação ali e ver se está certo aquele lançamento, aquela conta, aquele saldo, né? Então, acontece da gente, às vezes, pegar coisas que não foram lançadas no fiscal, um lançamento indevido também no DP, eu já peguei, tá? Hoje em dia, na empresa que eu trabalho, não pego muito não, tá? Porque a profissional, ela é bastante eficiente, mas eu já peguei bastante, né? Então, assim, a gente tem que calcular as férias, não, mas a gente tem que entender, porque a gente tem até que entender para poder lançar. Por quê? As férias, quando que começa o lançamento de férias? Quando o funcionário tira férias? Não. Começa no dia que ele recebe o adiantamento de férias. Porque a gente sabe que a empresa tem até no máximo 2 dias úteis antes do gozo de férias para pagar o adiantamento de férias do funcionário. Né? Isso está na lei. Então, nesse momento, né, 2 dias antes que o funcionário vai sair de férias, nós já temos que estar ali trabalhando, contabilizando o adiantamento. Então, qual o lançamento que eu faço? Entendimento, preciso, ó, adiantamento, quando eu adianto para funcionário, quando eu adianto para fornecedor, quando eu adianto para sócio, isso aí é um direito meu. Então, vai lá para o ativo, né? Por quê? Um direito meu de depois, no caso do adiantamento de férias, eu não vou ter o dinheiro de volta. Mas quando houver a contabilização da despesa, vai ter que, é como se assim, eu já adiantei, né, um direito meu de estar descontando isso na despesa, né? Porque vai ter um nuance, né? A despesa. E é uma despesa. Então, tem que estar lá no adiantamento de férias. Adiantamento de férias contra quem? Contra banco ou caixa, né? Dependendo de qual é. Esse Zoom está dando um probleminha, mas vai dar para a gente chegar até o final da nossa aula. Então,
Já sabemos, então, que adiantamento de férias fica lá no ativo. A contrapartida é caixa ou banco, a crédito. Qual a data? Vocês olhem no calendário. Se tiver pelo banco, você vai colocar a data do banco e se o banco pagou 2 dias úteis antes. Se o banco pagou depois, não se pode contabilizar. Por quê? Porque ali é uma declaração, você está contabilizando de que o empresário fez uma coisa errada, né? Ele pagou o funcionário depois do que deveria. Então, nesse caso, a gente pega esse dinheiro, joga no caixa e a gente paga o funcionário na data correta pelo caixa, tá, gente? Porque, assim, é difícil de ocorrer isso, mas acontece. Acontece, eu já peguei. Então, tem que fazer isso, porque eu não posso deixar ali registrado, né? Aí fiz o adiantamento de férias, perfeito. As férias ainda nem começaram. Aí, quando as férias começarem, vamos ser 2 dias úteis depois, aí sim eu vou lá e vou contabilizar a despesa férias, porque a despesa é por competência, né? Então, qual é a competência das férias? No primeiro dia que o funcionário sai de férias, não 2 dias antes. Por isso que eu tenho que jogar em adiantamento. Muitos contadores não fazem isso, eles jogam direto, né? Mas eu faço da forma correta e quero ensinar para vocês a forma correta, né? A gente trabalha o regime de competência. Então, lá, no dia que o funcionário tirou férias, eu faço o lançamento. Despesas de férias contra férias a pagar, que é meu passivo, né? Que eu tenho uma despesa e tenho ali a minha obrigação de pagar férias. Porém, eu já adiantei o dinheiro. Então, essa minha obrigação, na verdade, ela vai morrer ali com o adiantamento de férias. Eu não vou ter que tirar dinheiro do banco do caixa. Por quê? Porque eu já tenho um direito de estar matando essa obrigação. Aí, nesse momento, o que eu faço? Como que eu vou matar a conta do adiantamento de férias? Entrou a débito, né? Porque o ativo tem natureza devedora, então, quando aumenta o meu direito, é débito, né? Então, para matar o meu ativo agora, eu acredito. Então, se eu acredito no meu ativo, que é adiantamento de férias, boto lá crédito de adiantamento de férias, logo, férias a pagar vai ser a minha conta de débito, que é o meu passivo. Meu passivo não está diminuindo, né? Então, aí eu coloco lá, reversão de adiantamento de férias. A data, a primeira data, primeiro dia de férias do funcionário. O valor, aí é que tá, gente. O empregador dá férias para o funcionário em mês quebrado. Isso é péssimo para o contador. Péssimo. Eu trabalhei numa empresa que não deixava a gente tirar férias por ordem do contador, assim, em mês quebrado. Porque para o contador isso é terrível. Por quê? Porque regime de competência, né, gente? Então, eu não posso lançar ali o valor, se é mês quebrado, eu não posso lançar toda a competência num mês só. Eu tenho uma planilha de cálculo de férias que eu vou disponibilizar para vocês como bônus. E nessa planilha eu faço ali o cálculo de qual percentual corresponde ao início do primeiro mês e qual percentual corresponde ao início do segundo mês. E aí eu vou ter que contabilizar essas férias por competência, tá? Mas vamos supor que as férias aconteceu assim magicamente, tudo dentro do mesmo mês. Aí fica muito mais simples, né? Que eu só faço o que eu falei para vocês. Repetindo, debito férias, nesse momento eu estou fazendo a apropriação da despesa férias, credito a minha obrigação de férias a pagar, qual é a data, o primeiro dia que o funcionário sai de férias. Se vocês quiserem botar o último dia do mês também não tem problema, porque o regime é de competência, então vai sair a competência ali do mês, tá? Eu costumo colocar o primeiro dia que o funcionário sai de férias, tá? Eu acho mais correto.
Aí, voltando. Então, como eu já desembolsei esse dinheiro para o funcionário, o meu passivo, que está lá como uma obrigação de pagar férias, na verdade, eu não tenho mais essa obrigação. Porque eu já adiantei para ele 2 dias úteis, porque é por lei, né? Eu já tirei o dinheiro do meu caixa do banco e já mandei para ele, né? Ou pela conta bancária, ou paguei pessoalmente. Hoje em dia, é mais normal pela conta bancária, né? Mas ainda existem muitos empresários que pagam em dinheiro, né? Aí, então, como que eu vou matar meu passivo? Eu não posso deixar aquela obrigação lá em aberto, uma vez que eu já dei dinheiro para o meu funcionário. Então, para matar o passivo, eu debito. Então, eu debito passivo, férias a pagar, e credito meu ativo adiantamento de férias, tá? Vamos supondo que as férias aconteceu dentro do mesmo mês. E aí eu boto o total das férias e meu histórico é reversão de adiantamento de férias para o funcionário XXX, fulano de tal, né? Pronto. Aí lancei. É, falta lançar alguma coisa? Manualmente falta. Eu estou ensinando para vocês como se lança manualmente com uma folha, com um recibo de férias em mãos, tá? Mas hoje a gente pode abrir mão da integração do DP para o contábil, né? Isso já tem um tempo já. Mas a gente tem que conferir, né? Então a gente tem que saber fazer manualmente. Muitas das vezes eu prefiro fazer manualmente porque fica mais fácil de conferir do que na integração, porque às vezes a integração está errada e acaba dando erro, e você acaba levando mais tempo para poder consertar o erro. Então, falta lançar o quê? Quando o funcionário tira férias, é descontado dele o INSS. E se o valor também das férias deles for um valor que caia lá na retenção de imposto de renda retido na fonte, eu tenho que descontar imposto de renda retido na fonte. Vocês não vão precisar fazer esse cálculo. Vocês vão precisar olhar o recibo de férias e identificar qual é o valor do INSS e identificar se houve retenção de imposto de renda retido na fonte. Havendo o imposto de renda retido na fonte, vocês vão lançar. O INSS é a certeza de ter, tá? Então, já vem o valor do INSS, então, qual é a conta que você vai utilizar? Pensa bem. Eu estou retendo isso, esse INSS do meu funcionário que vai tirar férias, né? Vou botar aqui um valor, eu tenho R$ 1.000 para dar de férias para ele, mas ele tem R$ 50 de INSS que eu tenho que mandar lá para o INSS, para a Previdência Social. Então, o que que eu faço? Eu não pago R$ 1.000 para ele, né? O governo pede que eu retenha o valor do INSS, que é responsabilidade do funcionário. Então, R$ 50 fica aqui e eu pago 950 para ele. Mas eu tenho que fazer o lançamento desses R$ 50. Como é que eu faço? Aí eu pego a conta férias a pagar, né? Debito ela e credito INSS a recolher. Por quê? Porque eu tenho a obrigação de, no mês subsequente às férias, de estar recolhendo esse INSS, mandando lá para a Previdência Social, tá? Então, eu só mudei o lugar da obrigação, que era férias a pagar, passou a ser INSS a recolher, esse valor de R$ 50. Agora, digamos que eu também tenho imposto de renda retido na fonte, né? Então, o que acontece? Eu vou diminuir mais o valor que eu tenho que pagar para o funcionário. Vamos dizer que eu tenha R$ 20. R$ 20 de imposto de renda retido na fonte. Eu tinha que pagar 1.000, retive 50 de INSS, deu 950. Retive 20 de imposto de renda retido na fonte, logo vou pagar para ele 930. Então, quando eu for adiantar para ele,
Eu não vou adiantar 1.000, eu vou adiantar 930, tá bom? Adiantamento do funcionário vai ser de 930. Porque o adiantamento é sempre pelo líquido, tá? O adiantamento é sempre pelo valor líquido. Gravem isso. Escrevam, né, no caderno, coloquem na cabeça, me perguntem, né? E aí, o que que eu faço com esse valor, esses R$ 20 que eu também estou aqui comigo? Vou registrar minha obrigação de enviar esse dinheiro aqui, o dinheiro retido na fonte, lá para a Receita Federal. Então, registro. Só que o imposto de renda retido na fonte, ele é o regime de caixa. Então, se eu retive esse dinheiro aqui, se eu retive ele lá no adiantamento, embora as férias tenham acontecido 2 dias depois, vamos dizer que trocou até o mês, né? A competência dele é quando eu retive, tá? Então, esse imposto de renda retido na fonte, a competência dele, da retenção, da obrigação de recolher, é lá quando eu adiantei para o funcionário. Já o INSS, não, é a partir das férias. Então, esse valor aqui do imposto de renda retido na fonte, eu vou pagar no mês subsequente, né? Que seria o mês que o meu funcionário, que o funcionário do meu cliente está de férias. Embora eu registre aqui, né, que ele tem a obrigação, no dia que eu adiantei para ele, que a empresa tem a obrigação de recolher imposto de renda retido na fonte sobre férias, tá? E aí, como que eu registro isso? Débito de férias a pagar, por quê? Porque estou diminuindo o valor que eu tenho que pagar, e credito impostos de renda retido na fonte sobre férias a recolher, né? Pode ser sobre férias, sobre salários, né? Você não precisa necessariamente dizer que férias, né? Você pode dizer que é sobre salários, né? Porque férias também vai entrar ali, né? Só que o funcionário está recebendo adiantado. Não precisa fazer uma conta específica no plano de conta, não. Se quiser fazer, faz, mas hoje em dia eu acho que menos é mais, desde que corretamente, né? Está correto, é salário de funcionário, tá? Eu estou retendo o funcionário. Então, aí, voltando, então vocês vão lançar essa obrigação. Aí vocês debitam férias a pagar e acreditam imposto de renda retido na fonte sobre salário, né, a recolher. No histórico, vocês vão colocar o quê? Imposto de renda retido na fonte sobre férias, funcionário, tal, tal, tal. E qual é a data? A data que eu adiantei, que é 2 dias antes, né, no máximo, do gozo de férias, tá bom? Então, só assim, só para a gente fazer um resumo que a gente viu hoje, férias, né? Nós podemos ter férias quebradas em 2 meses, que o contador odeia. Quando acontecer assim, a gente vai ter que fazer uma planilha. No programa, quando a gente faz a integração, o programa já faz isso pela gente. Mas se o programa, se não tiver integração, a gente vai ter que fazer numa planilha, porque é por competência. Se eu tirei férias em junho e julho, parte da competência é junho, parte da competência é julho, tá? Eu tenho que adiantar até 2 dias úteis antes do gozo de férias, por lei, tá? Então, ficar ligado nisso, porque não pode colocar data posterior a isso como adiantamento de férias, tá? É, É obrigada a lançar o adiantamento de férias? Sim, tem que lançar o adiantamento de férias. Não pode lançar as férias quando o funcionário sai de férias. E pagar, eu digo pagar. O adiantamento tem que ocorrer 2 dias antes, tá? Agora, o lançamento da apropriação de férias é feito a partir do primeiro dia que o funcionário está de férias, né? Está gozando férias, né? Então, aí você pega aquela data e aí você, se foi dentro de um mês, um único mês, você debita a despesa férias, acredita a obrigação férias a pagar
valor histórico, férias funcionário, tal. Beleza. Ah, mas eu botei aqui uma obrigação de férias a pagar. Peraí, mas eu já dei esse dinheiro para o funcionário. Então, vamos matar isso? Vamos matar essa obrigação? Vamos matar esse direito? Então, o que que a gente faz? Como que a gente mata uma obrigação? A gente debita. Debitei, férias a pagar. Como que a gente mata um adiantamento lá no ativo? Adiantamento para o funcionário, adiantamento para sócio, adiantamento para fornecedor. A gente mata acreditando, né? Isso que isso é decoreba? Não. Eu tenho entendimento sobre isso. Eu vou dar uma aula para vocês somente sobre isso, se vocês ainda tiverem dúvidas, né? Então, mas é fácil, não é? Como que eu mato? Não é decorando, não. Isso é aprendendo mesmo. Por quê? Porque a minha obrigação aumenta sempre que eu registro a obrigação. No momento em que eu diminuo essa obrigação, eu debito. Então, é entendimento. Da mesma coisa, o ativo. O meu ativo, ele sempre que eu registro um direito, né? E aqui eu não estou falando nem de bens, estou falando só de direito mesmo, mas eu poderia falar de bens também. Sempre que eu registro um direito, eu debito. E sempre que eu vou matar esse direito, eu acredito, né? E aí, quando eu sei do outro lado lá que o passivo eu já acreditei, eu debitei, o ativo eu só posso acreditar, minha gente. É isso. Férias. Hoje falamos sobre férias. Qualquer dúvida, me chamem. Pode me chamar no grupo do WhatsApp, no particular. E, e eu vou passar na sequência para vocês um lançamento lá na prática contábil e vocês vão lançar férias, tá bom? Vou ser uma contadora ou uma orientadora ou uma professora ou uma mentora boazinha. Eu vou passar dentro de um mesmo mês, tá bom? Mas depois eu vou complicar, tá bom? Então, tenham todos um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Até a nossa próxima aula. Hoje falamos sobre férias.